Oi gurias, eu sou a Má e nesse canal eu vou compartilhar a minha rotina de jejum intermitente e reeducação alimentar. Se tu não assistiu o vídeo anterior a esse, eu te recomendo que assista para te entender o contexto geral e o porquê que eu faço jejum intermitente e reeducação alimentar. Mas resumindo, eu faço tudo isso para buscar eliminar um vírus que não tem remédio para ele, não tem cura científica para ele, porém que o nosso corpo ele é capaz de eliminar através de hábitos saudáveis. E é nessa parte que entra a parte do jejum prolongado. Tem alguns médicos que falam sobre o jejum para a cura de doenças e, consequentemente, junto a isso, vem o emagrecimento também e, junto a isso, a atividade física e a reeducação alimentar. A minha alimentação é toda muito simples, com coisas do dia a dia, frutas e verduras da estação. E com isso, desde o ano passado, já se foram 15 quilos. Eu ainda estou muito acima do peso, ainda estou no que é considerado obesidade, mas eu sei que aos poucos eu vou conseguir. Eu dei uma pausa no final de ano, por conta de que eu fiquei no hospital, a minha mãe também, e depois vieram as festas de final de ano, então eu tô retomando agora, no início de ano, e eu sei que aos poucos eu vou chegar no objetivo. Esse canal eu criei para uma troca de incentivos. Quem estiver assistindo vai se incentivando e vai comentando também para me incentivar. Tem um grupo de jejum que eu acompanho, que eu vejo direto as gurias postando, tristes porque comeram alguma coisa fora do que achavam que deveriam, comeram pão, chocolate. E como eu disse, o meu estilo de dieta é a reeducação alimentar. Mas no geral eu como de tudo e ainda tenho resultados. Inclusive, toda semana eu me dou direito a uma refeição livre, com um prato doce e um salgado. É uma refeição livre na semana, não o final de semana todo ou um dia inteiro livre, porque fazendo dessa forma não me desperta a compulsividade. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu recomecei e parei outras vezes em que eu restringia absolutamente toda a alimentação, não comia nada fora e além de não emagrecer nenhuma grama, eu ainda engordava a mais do que eu estava. Por isso, a reeducação alimentar, para não ter compulsão, como carboidratos tanto durante o dia quanto à noite, e isso não é um problema, e eu tô tendo resultados mesmo assim. Sobre o jejum, tem pessoas que seguem protocolos. Como assim? Por exemplo, se tu fez 16 horas de jejum, tem 8 horas de janela de alimentação. A janela de alimentação é aquele período em que tu podes comer. E terminado esse tempo, tu volta novamente para o jejum. Eu não faço dessa forma, eu não sigo protocolos, eu faço conforme o meu corpo me diz para fazer. Normalmente eu costumo fazer de 2 a 3 refeições por dia. Pode acontecer que em algum dia eu faça um pouco mais, mas normalmente é isso. São refeições muito bem servidas, não tem pratinho pequeno, e com isso eu não passo fome e consigo ficar várias horas em jejum. Eu sigo realmente o meu corpo. Eu às vezes até estipulo ali que eu quero ficar tantas horas em jejum, mas se estiver chegando perto daquilo ali, eu realmente estiver com fome, eu tomar água, ver que realmente não passou, bom, é fome, então eu vou parar o meu jejum e vou comer. Se eu não tiver com fome, vou continuar até quando eu quiser. Eu mesmo fazendo muitas horas de jejum, nunca passei mal com isso, tá? Nunca tive uma tontura, sensação de desmaio, nunca, absolutamente nada disso. Então eu te recomendo, se tu tá começando também, ou se quer começar no jejum, vai aos poucos, tá? Eu já faço jejum há bastante tempo, há mais de um ano, então pra mim é muito tranquilo ficar muitas horas sem comer, mas assim, se tu vê que tu vai passar mal, para o jejum imediatamente. O emagrecimento não é um vale tudo. Em primeiro lugar, a saúde. Mas se tu não quer ou se não pode fazer jejum, não tem problema nenhum. Como eu disse, o objetivo desse canal é a gente se trocar incentivos através do que a gente esteja fazendo pela gente buscando a saúde. Então, seja reeducação alimentar, seja dieta cetogênica, dieta low carb que tu faça, com ou sem jejum, o importante é a gente se trocar incentivos. Então seja bem-vindo ao canal e bora pro vídeo! Bom dia, terça-feira, primeira refeição do dia, 2 fatias de pão, 2 ovos e um copo de leite com achocolatado. Deveria ter uma fruta aqui, mas acabou e eu tenho que ir no supermercado. Segunda refeição do dia, uma fatia de chocotone e uma vitamina de banana com canela. Acabei de voltar do mercado,
Não gravei muito, só um trechinho de um corredor que tava mais vazio, porque eu tenho vergonha. Mas eu comprei umas poucas frutas que tava precisando, não tinha nada de fruta mais em casa. Comprei uns ovos e uma carne moída. Vou mostrar pra vocês rapidinho o que eu peguei. Última refeição do dia. Eu vou comer arroz. É arroz branco normal, mas tá desse jeito porque eu botei um pouquinho do caldinho do repolho. Repolho refogado e carne moída. Um suquinho de limão com adoçante, é natural. E uma fatia grande de melão. Esse melão tá bem docinho, eu já provei. Então, se eu tiver vontade, eu vou repetir, já que não tem muitas calorias. Porque pode, né? E depois disso, é jejum. Boa tarde, quarta-feira. Primeira refeição do dia, pós-jejum de 18 horas e 35 minutos. 2 fatias de pão, 2 ovos, uma vitamina de banana com canela e algumas uvas. Lanchinho pré-atividade física foi pipoca e eu comi praticamente tudo. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. Oi, gurias, quinta-feira por aqui. Ontem à noite, como vocês viram aí, eu e meu marido, a gente foi na praia fazer um pouquinho de atividade física. A gente mora pertinho da praia. E eu fiz um pouco de corrida na areia, que tem um pouco menos de impacto, mas ao mesmo tempo suga bastante, né, na corrida. Eu tô tendo um pouco de cuidado com o impacto, porque o ano passado, quando eu tava fazendo atividade física, correndo, eu acabei lesionando o meu joelho, então de vez em quando ele ainda estrala e dói um pouco, então eu tô pegando leve. E a areia da praia é muito boa pra isso, porque ela não dá tanto impacto. A gente também caminhou na orla da praia e fizemos atividade numa estação que tem ali, mas como tinha muita gente, eu acabei não filmando. E alguma das gravações que eu fiz também acabou não ficando muito boa por conta da iluminação. Mas pra dizer isso pra vocês mesmo, que ontem teve atividade física, não foi muito tempo, uma meia hora, uns 40 minutos, mas já foi alguma coisa, primeiro dia de retorno à atividade física. Ali é complicado para atividade física agora no verão, no horário que a gente estava, não pelo espaço em si, que é ótimo, mas por conta das lancherias e dos restaurantes que tem ali na volta, que é muito. Então imagina estar correndo ali, te exercitando, com aquele cheirinho de lanche, de comida, de várias coisas ali, mas a gente resistiu, conseguimos fazer só atividade física e vir embora para casa. Quinta-feira, primeira refeição do dia, pós-jejum de 21 horas e 15 minutos. 2 fatias de pão integral, 2 ovos e um copo de iogurte. Agora já tá um pouco tarde, eu nem tô com fome ainda, mas eu vou comer uma laranja com um pouquinho de creme de leite. Eu adoro frutas com creme de leite. E eu normalmente colocaria aqui um pouquinho de canela, mas acabou, então vai só a laranja e o creme de leite mesmo. E talvez mais tarde eu coma alguma coisa ou não. O jantar foi uma refeição livre, foi um pastel de carne bem grande, um copo de suco de limão natural e depois disso eu também comi alguns chocolatinhos. Bom dia, sexta-feira por aqui. Primeira refeição do dia, café da manhã, uma crepioca com 2 ovos e uma colher de sopa de tapioca, leite com achocolatado e algumas uvas. Segunda refeição do dia, lanchinho da tarde, uma laranja com creme de leite. Última refeição do dia, então, eu vou comer arroz, o que tá em cima do arroz é o caldinho do bife e uma saladinha de repolho. De sobremesa, uma fatia de melão e um suquinho de limão natural com adoçante. Primeira refeição do dia, então, pós-jejum de 21 horas e meia. Arroz, bife, hoje sem salada,
suquinho de limão e 2 fatias de abacaxi. Domingo por aqui, e para dar uma equilibrada com a pizzaria de ontem, hoje eu vou fazer uma única refeição. Eu vou comer arroz, estrogonofe de carne desfiada, salada de repolho, algumas uvas e um suquinho natural de limão. Depois disso, é jejum. Primeira refeição do dia, após jejum de 25 horas, eu vou comer 2 fatias de pão integral com estrogonofe de carne desfiada, uma fatia de melão e café com leite. Segunda refeição do dia, uma laranja com creme de leite. A última refeição do dia foi macarrão com estrogonofe de carne, eu coloquei o garfo do lado para mostrar o tamanho do prato, e de sobremesa foram 2 fatias de queijo com um pouquinho de doce de leite. Bom, gurias, eu não apareci mais aqui para falar com vocês, então antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar de algumas coisas com vocês que aconteceram durante essa semana. Uma delas é que eu não falei lá no começo do vídeo, mas eu não comecei a semana de reeducação na segunda-feira. Eu comecei na terça, porque na segunda ainda tinha sobrado muita coisa do ano novo, muita coisa boa, e eu não quis me privar de comer. Eu já ia recomeçar mesmo, então aproveitei, comi tudo mesmo, comi bastante no final de ano e iniciei na terça sem problema. Porque se a gente for ficar esperando por toda segunda-feira para começar, a gente não começa nunca. Então, iniciei na terça-feira sem problemas. Eu gravei tudo que eu comi para vocês, mas tiveram 2 fotos que eu tirei e que eu perdi, e que eu não coloquei, mas eu vou falar pra vocês agora, que foi, no dia que eu comi o pastel, eu comi também um chocolatinho, que foi esse chocolate aqui, um smack pequenininho, e 2 bis junto com ele. Teve um outro dia também, que eu não me lembro se foi na sexta ou no sábado, que eu almocei e comi 3 bis também. E tá tudo certo, é semana de recomeço. Normalmente eu coloco apenas uma refeição livre de doce e salgado na semana, mas como essa semana é de recomeço, eu me liberei para fazer mais do que uma refeição livre. Então, como vocês viram aí, além de tudo, teve pastel e teve pizzaria. No sábado, eu não sei porquê, mas eu tava com uma tristeza sem motivo. Não acho que seja nada relacionado à dieta, mas sabe aqueles dias que a gente tá simplesmente triste e a gente nem sabe o motivo? Pois é, eu tava meio assim. E também tava com ansiedade, eu tava com vontade de comer alguma coisa doce, eu tava com vontade de comer e comer bastante. Aí a gente foi na praia, né? Nós demos um passeio na praia aqui, ficamos olhando lá o pessoal fazer stand-up paddle. E aí a gente conversando sobre o que ia comer, surgiu a ideia de ir na pizzaria. E eu digo, ai, quer saber? Vamos. A pizzaria não era a melhor opção porque a gente não foi à la carte, a gente foi em rodízio. E eu vou dizer pra vocês que eu não comi pouco. Não vou dizer, eu comi só 2 ou 3 fatias de pizza. Não, eu perdi a conta de quantas eu comi. Algumas eram grandes, outras pequenas. A que eu mostrei ali na foto era um calzone. Eu não fiquei gravando depois porque a pizzaria estava lotada. Eu fiquei com um pouco de vergonha também. Então, filmei bem pouquinho ali, tirei só uma foto do prato, até porque depois vai ficando tudo lambuzado. Mas eu comi muita pizza, não foi pouco não. Tomei refrigerante também, porque era incluído no rodízio. E tá tudo bem, não fiquei me culpando por isso, porque é uma semana de readaptação. Então, o mais importante pra mim nessa semana era conseguir voltar aos jejuns, que eu já não fazia há bastante tempo, né? Então, eu preciso reacostumar novamente a fazer, o que foi tranquilo pra mim essa semana. E retomar a alimentação também era importante, mas fui um pouco além daquela uma refeição livre por semana, mas tá tudo bem, tá tudo certo, o importante é se readaptar, e eu tenho certeza que agora, conforme forem passando as semanas, eu vou cada vez melhorando essa questão das refeições livres. E como vocês viram aí, comi também pão durante toda a semana. Pra mim, eu como tanto o pão branco como o integral. Gosto mais do integral porque tem uma marca aqui que é bem boa, então eu até prefiro ela do que o pão branco, mas eu como sem problema os dois, tanto o de forma
quanto de padaria. Vocês viram que eu comi aí também arroz, que eu comi macarrão, que as porções do meu prato não são pequenas, até porque eu preciso aguentar o jejum. E tá tudo bem, conforme for passando o tempo, essas porções elas vão sendo ajustadas. Talvez tenha uma hora que tenha que diminuir os carboidratos, mas de momento, nessas primeiras semanas, eu não vejo necessidade. Essa alimentação que eu fiz essa semana foi mais ou menos a mesma que eu fiz para eliminar os primeiros 15 quilos. Então, dá certo, aliado com o jejum, dá certo. Quem não faz aí o jejum ou faz menos horas de jejum, talvez precise reduzir um pouquinho a quantidade de carboidratos. Mas para quem faz o prolongado, dá tranquilo para comer assim. Uma coisa que eu quero falar para vocês que eu vi na alimentação e eu achei muito engraçado foi que eu comi repolho toda a semana. E, gente, eu como outras coisas, outras verduras e legumes também, tá? Mas o que aconteceu? Pro final de ano, eu tinha comprado um repolho bem grande para fazer um salpicão, porque todo mundo gosta aqui em casa. E depois eu vi que tinha ficado quase metade de um outro menor. Então, rendeu bastante repolho. E se eu deixasse para trás, ele ia estragar. Então, e repolho é uma coisa que é difícil de enjoar. Então, é por isso que teve repolho todo dia, tá? Não é que eu coma só repolho. Eu como e gosto de outras coisas, procuro diversificar. Mas acabou que aconteceu dessa semana ficar só o repolho, mas tá tudo certo. E eu quero falar uma outra coisa para vocês, que de tanto tempo sem fazer jejum, eu havia me esquecido e me lembrei de uma forma tensa. É um assunto um pouquinho íntimo, mas, como vocês sabem, o meu peso, já viram foto minha de antes e depois, com a parte de cima de biquíni, acho que eu posso falar sobre isso, que é a dor de barriga que dá depois do jejum prolongado. Não é sempre que dá, depois que a gente fica um tempo acostumando, e para de acontecer isso, mas nos primeiros jejum, gente, isso acontece. Vocês já passaram por isso? Se eu não me engano, eu acho que foi na quinta-feira que eu fiz um jejum de pouco mais de 21 horas ali e me deu uma dor de barriga, uma diarreia. E hoje novamente, porque para compensar a pizzaria, eu tinha feito apenas uma refeição para fazer um jejum de 24 horas. E depois desse de 24 horas, dor de barriga de novo. Mas tá tudo bem, vai ajudando a dar uma boa limpada, né? O verdadeiro detox, porque a gente dá tempo do corpo parar e funcionar ali, trabalhar e dar uma descansada também. Então, ajuda a dar uma limpada, mas é uma parte tensa do jejum não tão boa ali. Mas depois que passa, é ótimo. Bom, e agora que eu já falei demais, vamos ver então quanto que eu tava pesando no começo dessa semana e quanto que eu tô pesando hoje. Gurias, vocês viram aí uma diferença de menos 3,4 quilos essa semana, mesmo com tudo o que eu comi, com pizzaria. Vocês viram como dá para encaixar as coisas que a gente gosta na alimentação e ainda assim emagrecer? Tudo bem que a primeira semana de retomada a gente emagrece um pouco mais, sim, mas dá para ir sim fazendo isso aos poucos. Eu não vou ir na pizzaria toda semana e comer livremente, vai ser uma refeição livre, mas dá para fazer, dá para encaixar aquilo que a gente gosta. A gente não precisa se privar de tudo. A gente tem que emagrecer de forma saudável, consumindo aquilo que é bom para o nosso corpo, mas também para nossa mente. E as bobagens, bom ou ruim, elas fazem bem pra gente. Comida deixa a gente feliz, é verdade ou não é? Pelo menos eu, quando como, me sinto feliz, principalmente quando é alguma gordice aí. É muito bom enfiar o pé na jaca de vez em quando. E a gente tem que se dar esse direito pelo menos uma vez na semana, que é pra gente não surtar e sair comendo até as paredes. Com esse peso, então, eliminado essa semana, somando ao que eu já tinha emagrecido ano passado, dá um total de 17,6 quilos eliminados. O peso maior que eu já cheguei foram 125,6 quilos, agora então com 108. Ainda tô muito acima do peso, mas 17 quilos já é bastante coisa e aos poucos e sem neura eu sei que eu vou chegar no meu objetivo. Eu gravei meu corpo e tirei fotos no começo da semana, mas eu ainda não vou colocar nesse vídeo,
Porque embora tenha tido uma diferença de peso, a diferença visual ainda não tá tão grande. Eu senti a diferença numa bermuda, que eu usei no Natal e ela tava justinha, e agora ela já deu uma flochadinha ali, então quer dizer, eu senti. Mas se eu colocar isso em foto pra vocês, não vai aparecer tanto. Então talvez na próxima semana eu já coloque essa diferença. Mas eu vou te mostrar algumas fotos de antes e depois de quando eu tava com 125 e de quando eu tava com 110 quilos. Nessas fotos dá pra ver que eu tava realmente bem gorda. Eu não tava grávida nessas fotos, embora a minha barriga tivesse enorme. Eu continuo com uma barriga que parece ainda que eu tô grávida. Essas fotos ela dá uma enganada porque eu tô com essa bermuda, e essa bermuda ela é bem grande, então ela cobre um pouco ali. Mas a minha barriga, ela ainda tá bem grande, então eu acho que as próximas fotos eu vou colocar com a parte de baixo do biquíni, que dá pra ver melhor. Então eu ainda tô bem acima do peso, mas eu vou fotografando e filmando pra vocês e mostrando o progresso aqui, tanto do peso quanto em fotos e vídeos do corpo. Que às vezes a balança não muda tanto, mas com o passar do tempo a gente vai vendo a diferença pelas fotos. Então é isso, eu espero que eu tenha te mostrado que dá sim pra gente comer aquilo que a gente gosta e ainda emagrecer. Então é isso, eu te espero no próximo vídeo, um beijão e tchau, tchau!